Palavra de Deus, estão se alegrando na presença do Senhor. E eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele já está fazendo coisas grandes e firmes, coisas poderosas, aleluia, na tua vida, no teu ser, porque Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe daquilo que você precisa ouvir, e é por isso que Ele já tem falado ao teu coração, louvado seja o nome do Senhor, e continuará falando, apenas completará, aperfeiçoará a sua obra. Então vamos ler a palavra de Deus. É um motivo de alegria poder estar aqui com o meu amado pastor Fábio, cooperando, servindo ao Senhor. O Senhor colocou esse propósito no meu coração, já havia sido feito o convite e hoje foi o dia que Deus preparou. E aqui nos encontramos para servir ao Senhor e nos alegrarmos na sua presença. Amém? Vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e depois também no livro, na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, diz assim a palavra de Deus para nós ganharmos tempo. Atos capítulo 19, a partir do verso 1 diz: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns irmãos, disse-lhes: Recebeste já o Espírito Santo quando crestes? E eles lhe disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. E perguntou-lhes então: Em que sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E ouviram isso e foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando, persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como algum deles se endurecesse e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo, aos enfermos e as enfermidades fugiam, e os espíritos saíam, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal do sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço bem a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando deles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se deles, de 2 deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Isto foi notório por todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Só até aqui. Agora Romanos capítulo 1, único versículo, o versículo 16, 2 versículos apenas, 16 e 17, que diz, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: Mas o justo viverá da fé. Aleluia! Que o nosso Deus possa falar ao seu coração pelo seu Santo Espírito. Vemos aqui, através da palavra de Deus, o Espírito Santo se movendo na vida de um homem, através do apóstolo Paulo. Deus, ele realiza obras maravilhosas, obras, como diz a própria palavra, extraordinárias. Porque o nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer na carta aos Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente, louvado seja o nome do Senhor. E Ele comissionou a sua igreja, Ele comissionou, aleluia, o seu povo, e Ele disse: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todos
toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer já está condenado. Então, aleluia, Paulo recebeu o seu chamado de perseguidor, aleluia, ele passou a ser perseguido, aleluia, a palavra foi vinda a ele dizendo: duro será tu recalcitares, tu lutares contra os aguilhões, tu és um vaso escolhido. E uma certa feita Paulo dá testemunho dizendo que desde o ventre da mãe dele, Deus já tinha separado ele para a obra, para o ministério, aleluia, para um chamado, para algo que Deus tinha para fazer por intermédio da vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. E chega o tempo em que Deus chama ele, em que Deus abre os olhos dele, em que Deus se revela a ele, em que ele começa a se consagrar ao Senhor, e Deus começa a fazer obras extraordinárias através da vida dele. Acabamos de ler aqui uma passagem que diz a palavra de Deus que Paulo, ele adentra na cidade de Éfeso. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo estava guiando aquele homem, o Espírito Santo estava impulsionando aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo entra em Éfeso e ele se depara, a Bíblia diz, com alguns homens ali, alguns discípulos ali. E ao olhar para aqueles discípulos, Paulo, ele entende pelo Espírito, ele compreende, ele tem o discernimento que faltava algo na vida deles. E Paulo diz para eles: recebeste já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nem ainda. Sabemos, aleluia, que haja o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Amado ouvinte da palavra de Deus, Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Deus quer se revelar a você, Deus quer te usar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso é necessário você ter intimidade com Deus, é necessário você estar cheio do Espírito Santo, é necessário você estar revestido de poder, é necessário você estar, aleluia, armado com as armaduras de Deus, com as armas espirituais, porque Deus tem algo grande para fazer na tua vida, porque Deus tem algo grande para fazer através da tua vida também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas vezes, da maneira que você está, não, da maneira que você está, não tem como Deus fazer. Você vai ver que certa feita, o apóstolo Paulo, esse mesmo homem o qual estamos falando, inspirado pelo Espírito, ele fala para Timóteo: olha, Timóteo, acerca das profecias que houve sobre a tua vida, acerca de ti, milita por elas para que elas se cumpram. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário você fazer a tua parte. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. É necessário você ter a consciência que você precisa buscar ao Senhor, que você precisa santificar a sua vida, que você precisa viver uma vida de obediência à palavra de Deus. A Bíblia diz: aquele que é santo, santifique-se ainda. Através do sacrifício de Cristo no madeiro, você foi santificado, você foi separado. Mas a Bíblia vai dizer: aquele que foi santificado, aquele que é santo, continue santificando-se ainda. Agora você tem que fazer a tua parte, agora você tem que se renunciar. A cada dia você tem que tomar a sua cruz, você tem que caminhar com Cristo, seguir as suas pisaduras, passar pelo mesmo processo que ele passou, que os apóstolos passaram, perseguições, aflições, aleluia. Mas faça a vontade de Deus, porque um dia tu vai prestar conta com Deus daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, do chamado que ele colocou nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo dizia para Timóteo: Timóteo, combate por elas, lute por elas, se esforce por elas, milite por elas, faze a obra de um evangelista. Meu irmão, tu está fazendo a obra de Deus como Deus tem, aleluia, te confiado, o dom que Deus tem te dado. A Bíblia vai dizer: desperta o dom que há em ti. Tu tem despertado esse dom, tu tem avivado esse dom. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer no livro de Levítico que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Será que o fogo de Deus, a presença de Deus, do Espírito Santo tem ardido dentro do teu coração? Será que a presença do Espírito Santo de Deus tem ardido dentro da tua alma? Será que o chamado de Deus, aleluia, tem falado forte dentro de você? Ou será que você prefere fazer a tua vontade, que você prefere, aleluia, realizar os teus desejos, que você prefere seguir o teu caminho, que você prefere seguir o desejo do seu coração, a inclinação da sua carne? Louvado seja o nome do Senhor. Olha o exemplo de Sansão.
Sansão tinha um grande chamado. Desde o ventre da sua mãe já havia uma profecia sobre a vida dele. Aleluia, que ele seria nazireu de Deus, mas em nenhum momento Sansão atentou para isso. Ele sempre preferiu fazer a sua vontade. Ele sempre preferiu fazer o seu querer. E o chamado de Deus foi ficando de lado na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Até que de tanto ele resistir, de tanto ele desobedecer, a Bíblia vai dizer que ele não sabia, mas o Espírito do Senhor já havia se retirado, se afastado dele. A Bíblia diz, ouvinte da palavra de Deus, não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, orai sem cessar, aleluia, santifica o teu Espírito, santifica a tua alma, santifica teu corpo, aleluia, são instrumentos, são armas espirituais que Deus nos dá para que nós possamos, aleluia, combater o bom combate, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Será que nós já estamos fazendo a vontade de Deus? Nesta tarde, o Espírito Santo fala ao teu coração, você que está aí assentado ouvindo essa palavra, você que está ao alcance da nossa voz, será que você tem feito o que Deus tem te mandado? Será que você tem ido aonde Deus quer te enviar? Será que você tem atentado para as promessas de Deus na sua vida? Eu me recordo agora de um pequeno testemunho. Certa feita estava com a minha esposa em cima do monte orando ao Senhor, e o Espírito de Deus falou ao coração dela, vai no hospital do câncer. E ela virou para mim e falou, Anderson, você sabe onde é o hospital do câncer? Aí eu falei para ela, senhora, vamos pesquisar. E eu pesquisei na internet, peguei o endereço, tudo direitinho, e ela foi lá no INCA, no Hospital do Câncer. Chegando lá, aleluia, ela pediu para ir fazer uma oração, e a mulher falou, não podemos deixar, porque para alguém entrar aqui tem que ter o nome da pessoa que você veio visitar, tem que ter algumas regras aqui que são nossas. E ali ela insistiu, Deus na frente, Deus fazendo a obra, e aquela mulher falou, olha, eu não posso fazer isso, mas eu vou fazer, eu vou deixar a senhora subir e vou dar o nome de uma pessoa que não está tendo visita, e a senhora sobe e visita essa pessoa e ora por essa pessoa então. E a minha esposa pegou o nome daquela pessoa, parecia ser o nome de uma pessoa idosa, porque era um nome forte, um nome grave, e a minha esposa subiu. Chegando-se lá, minha esposa entrou no quarto e se deparou com uma criança recém-nascida, que estava com câncer, louvado seja o nome do Senhor, e a sua mãe, uma serva de Deus, que estava naquele lugar, ali sofrendo, ali angustiada, orando a Deus para que a vontade de Deus fosse feita, embora queria ela que Deus curasse o seu filho. E ali minha esposa ora pela aquela criança, e minha esposa sente dela pela parte de Deus de entregar uma mensagem para aquela mãe, e a mensagem foi a seguinte, olha, Deus manda te dizer que Ele vai fazer algo rápido, e a irmã vai ver e vai glorificar o nome do Senhor, porque a irmã não aguenta mais. E aquela senhora chorando, ela dizia, olha, se Deus quiser levar, Deus leva, mas eu não aguento mais de ver tanto sofrimento, seja feita a vontade do Senhor. Minha esposa foi embora, aleluia, ao terminar a oração, se despediu daquela mãe e foi embora. Alguns meses depois, não lembro se foi 1, 2 meses depois, minha esposa retornou àquele lugar, para ver novamente como estava aquela criança, para orar por aquela criança, conhecer mais uma vez aquela mãe, conversar com aquela mãe. Deparando-se lá, minha esposa dá o nome daquela criança na entrada, na recepção, e quando dá o nome, aquela senhora olha e diz, a senhora não sabe o que aconteceu? Minha esposa disse, não, só vim fazer uma visita há um tempinho atrás. Ela falou, esta criança recebeu alta, louvado seja o nome do Senhor, e foi embora para sua casa já, porque Deus fez uma obra, louvado seja o nome do Senhor. Mas a minha esposa estava orando a Deus, e Deus falou, vai no hospital do câncer, vai lá fazer a minha obra. Ouvinte da palavra de Deus, Deus tem te mandado fazer a obra dele. É tempo de você atentar para a obra dele, é tempo de você atentar para o chamado dele. Para de ficar cuidando das tuas coisas, dos teus negócios, para de ficar cuidando das tuas casas estucadas, enquanto a minha obra está deserta, diz o Senhor. É tempo de você se levantar, aleluia, é tempo de você marchar. Diga ao povo que marche, Moisés, louvado seja o nome do Senhor. Então voltemos para o apóstolo Paulo. Ao entrar na cidade de Éfeso, ao se deparar com aqueles varões ali, aproximadamente uns 12 homens, diz a palavra que Paulo vê que faltava algo, e Paulo pergunta, recebeste já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nem ainda sabemos, nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. E Paulo perguntou, então em que sois batizado? Aleluia. Muitas vezes, irmão, a pessoa não progride na presença de Deus, não cresce segundo a vontade de Deus, porque lhe falta conhecimento. O meu povo, ele perece porque lhe falta conhecimento.
aleluia, mas Deus quer te levar a um nível maior, aleluia. A Bíblia vai dizer que o escritor aos Hebreus escrevendo, ele diz, olha, pelo tempo já eram para vocês serem mestres, mas só que vocês ainda são tardios, são negligentes, aleluia, pelo tempo já era para vocês estarem bem mais avançados, mas vocês ainda são meninos, precisam ser alimentados com leite, precisam ser alimentados como crianças, vocês são tardios para raciocinar, para entender. Aí ele vai dizendo, muitas coisas tenho a dizer, mas vocês ainda não estão preparados para ouvir, vocês ainda não têm condições de entender, aleluia. Neste momento, Deus está te dando entendimento da palavra dele, medita na palavra dele, porque essa também foi uma das ordens do apóstolo Paulo para Timóteo. Timóteo, medita neste livro, examine as escrituras, porque tu fazendo assim, tu salvarás tanto a ti, como aqueles que te ouvem também. Timóteo, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem te dado armas, igreja, Deus tem te dado armas, meu irmão, armas espirituais, a oração. Seja um crente de oração, seja uma serva de Deus cheia do Espírito Santo, que tenha comunhão com Deus através da oração. Gaste horas do teu dia em oração, gaste horas do teu dia, aleluia, em consagração a Deus, em jejum, em leitura da palavra de Deus. Deixa a novela de lado, aleluia, deixa os embaraços de lado, porque o diabo, ele vem para nos embaraçar, ele vem para colocar o pecado diante de nós, mas tampa as tuas brechas. A Bíblia vai dizer, o salmista disse, não porei coisas más diante dos meus olhos, aleluia, não ponha coisas más diante dos teus olhos. Deus te chamou para ser santo. A Bíblia diz que aquele que rejeita isso não rejeita o homem, mas rejeita a Deus que lhe deu o Espírito Santo. Ou seja, Deus quer que você, ouvinte da palavra dele, que você cresça espiritualmente, que você prossiga em conhecer a ele, que você se santifique, se separe. Sabe por quê? Porque Deus, através da tua vida, tem coisas extraordinárias para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo ora por eles. Primeiro batiza eles em nome do Senhor Jesus. Depois Paulo impõe as mãos. E a Bíblia vai dizer que eles são cheios do Espírito Santo. Aleluia. Eles são batizados com o Espírito Santo. A promessa do Pai. A promessa diz respeito a vós, os de perto, os de longe, e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão sonhos, e vossos mancebos terão visões. E sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Esta é a vontade de Deus para a sua igreja. A igreja do Senhor, ela não pode ser morta. A Bíblia vai dizer que ela é viva e ela é gloriosa. Ela é gloriosa. A glória de Deus tem que estar na igreja do Senhor. A glória de Deus tem que estar sobre a tua vida, porque a igreja do Senhor, ela é viva e ela é gloriosa. A igreja do Senhor, ela não tem mancha, ela não tem mácula, ela não tem ruga. Ruga fala de envelhecimento. A igreja do Senhor não pode ser envelhecida. A igreja do Senhor não pode ser aposentada. Não pode achar que já fez muito e agora não tem mais tempo para fazer. Tem tempo para você fazer, porque o salmista vai dizer que até na velhice serão viçosos e darão frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta tarde Deus manda dizer para você: levanta-te e resplandece, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: olhai e vede, os campos já estão brancos, eles estão preparados para a ceifa. Mas a Bíblia vai dizer: rogai, ó, ao Senhor da seara, para que ele envie trabalhadores, ceifeiros para a sua seara, porque na verdade grande é a seara, mas poucos são ceifeiros. Hoje em dia, aleluia, muitos brigam para pregar na igreja. Hoje em dia muitos brigam para pregar nos púlpitos. Hoje em dia o sonho dos pregadores, eu não sei se continua sendo esse, mas de muitos é pregar nos Gideões missionário. Na verdade, uma vez eu estava no culto e o irmão falou: quero contar uma bênção, um pastor, aleluia, de um pastor esperava uma maturidade maior, e ele chega, a minha bênção foi a seguinte: a última vez que eu estive aqui, Deus usou alguém falando que ia me exaltar, e eu fui convidado para pregar nos Gideões missionário, e eu falei: meu Deus do céu, o homem está querendo brigar, o homem está querendo, aleluia, pregar nos Gideões missionário. Mas qual é a intenção de você pregar nos Gideões missionário? Será que é para você ficar famoso? Será que é para você crescer, aleluia, financeiramente? Porque te dará um retorno, é claro, virão convites, aí começa-se a cobrar para pregar
o evangelho, aí começa-se a vender a salvação, algo que é te dado de graça. Os dons já começam a ser utilizados para poder o homem se beneficiar própria ou com recursos próprios. Ou seja, meu irmão, aí começa a vir, aleluia, a corrupção, começa a vir, aleluia, o afastamento de Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória de Deus te deu o dom de graça, é para você ministrar de graça, é para você servir de graça, é para você trabalhar para ele de graça. Aleluia, é claro que ele pode, aleluia, suprir a tua necessidade, sim, porque ele supre, louvado seja o nome do Senhor, mas você não precisa cobrar, você não precisa impor. Deus, ele suprirá a tua necessidade. Aleluia. Paulo, ele diz muito bem sobre isso. Paulo teve em algumas oportunidades a sua necessidade suprida através dos irmãos, através da igreja. Mas por quê? Porque ele se dedicava à obra de Deus. Ele não visava o lucro fazendo a obra de Deus, mas ele se dedicava, ele se envolvia. Louvado seja Deus. Então, a seara é grande e Paulo adentra na cidade de Éfeso. E a Bíblia vai dizer que por espaço de 2 anos, presta atenção, ouvinte da palavra de Deus, durante 2 anos Paulo, ele percorre aquela cidade e prega o evangelho. E a Bíblia vai dizer, lá no finalzinho, quando nós acabamos de ler, que o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia coisas extraordinárias. Aleluia, as pessoas ouviram a pregação. Aqueles homens receberam o revestimento de poder. Aqueles homens receberam os dons de Deus. Aqueles homens começaram a ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus começou, aleluia, a fazer uma grande obra naquela cidade. Deus começou a salvar. A Bíblia vai dizer que as pessoas confessavam publicamente os seus pecados. A Bíblia vai dizer que as pessoas se convertiam, porque o Espírito cooperava com eles. Porque quem convence do pecado é o Espírito. Quem convence da justiça é o Espírito. Quem convence do juízo é o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus fez com que o evangelho fosse tremendamente engrandecido. A palavra de Deus foi engrandecida na cidade de Éfeso. O nome do Senhor Jesus foi engrandecido. E Deus salvou, Deus transformou, Deus libertou. Aí agora nos deparamos com Romanos capítulo 1. A partir do versículo 16, no versículo 17, Paulo vai dizer: porque eu não me envergonho do evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aí Paulo vai dizer, primeiro do judeu e depois do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Aleluia. Nós não temos justiça própria. Nós precisamos ser justificados pelo Senhor. A Bíblia vai dizer, o profeta Isaías, que a nossa justiça humana, ela é como trapo de imundícia. O homem não tem justiça própria, mas os méritos de Cristo, Cristo nos substituiu no madeiro. A Bíblia vai dizer que Ele levou sobre Ele os nossos pecados, as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. A Bíblia vai dizer que Ele se fez maldito por nós, porque maldito era aquele que fosse pendurado no madeiro. E Ele foi pendurado